Vamos de álgebra linear, pessoal, aqui com o nosso amigo ChatGPT. Vamos ver se ele entende de álgebra linear. Se ele der respostas inconsistentes, a gente melhora o sistema, fornecendo informações mais adequadas, né? E assim também a gente aprende um pouco mais. Vamos lá. Vou colocar aqui para ele. Podemos falar sobre álgebra linear? Vamos ver se ele já adianta um pouco de informação para a gente, né? Sabemos que a álgebra linear, o objeto de estudo da álgebra linear corresponde aos espaços vetoriais de dimensão finita e das transformações lineares entre esses espaços vetoriais. Esse é um primeiro entendimento do que significa a álgebra linear. É claro que tem muitas outras coisas. O livro do professor Elon Lima, o livro de álgebra linear do professor Elon, ele traz essa conceituação da álgebra linear que particularmente eu gosto muito, né? Então, assim, o objeto de estudo da álgebra linear são os espaços vetoriais de dimensão finita. A gente tem que entender um pouco mais o que significa essa dimensão finita e das transformações lineares entre esses espaços, né? Vamos lá, então. Se ele ajuda a gente aqui. Podemos falar sobre a álgebra linear? Claro, podemos falar sobre a álgebra linear. É um ramo da matemática que estuda as propriedades dos espaços vetoriais, das transformações lineares e dos sistemas de equações lineares. As propriedades dos espaços vetoriais, mas ele não disse o que é um espaço vetorial. Até aí tudo bem, então a resposta é satisfatória. É um campo importante em muitas áreas da matemática aplicada, como em estatística, ciência da computação, engenharia e física. Há vários conceitos importantes em álgebra linear, como vetores, matrizes, determinantes, espaços vetoriais, transformações lineares e valores e vetores próprios. Esses conceitos são fundamentais para resolver problemas em diversas áreas, desde a geometria até a modelagem matemática de sistemas complexos. A álgebra linear, ela é imprescindível para quem quer continuar estudando em matemática e quem segue fazendo pesquisa, por exemplo. E uma boa formação em qualquer área de exatas, você tem que ter uma base sólida em álgebra linear. Você tem alguma pergunta específica sobre a álgebra linear? Eu gostaria de discutir algum assunto particular. Sim, tenho uma pergunta. Vamos lá. Qual o campo de estudo da álgebra linear? Vou colocar aqui duas opções, né, da álgebra. Qual o campo de estudo ou o objeto de estudo da álgebra linear, né? Vou perguntar para ele, vamos ver se ele consegue responder, né? Na minha concepção e na concepção da maioria dos autores que escrevem sobre a álgebra linear, o objeto de estudo da álgebra linear são os espaços vetoriais de dimensão finita, né? Vamos lá, espero que ele não bugue, né? Muito bem. O objeto de estudo da álgebra linear é a estrutura algébrica chamada espaço vetorial. Perfeitamente. Esses espaços vetoriais são coleções de objetos matemáticos chamados vetores, uma afirmação matematicamente correta, em termos de definição, que podem ser adicionados e multiplicados por escalares para formar novos vetores. Exatamente. A álgebra linear é o estudo dessas estruturas algébricas e das propriedades dos objetos que as compõem, perdão. Um exemplo de espaço vetorial é o conjunto de todos os vetores n-dimensionais que são representados como tuplas, seria n-nuplas, né, de números. É o caso esses aí são os espaços euclidianos, né, o R2, o R3 e assim por diante. Outros incluem polinômios, funções, matrizes, espaços de soluções de sistemas de equações lineares, né. Esses outros aqui são outros exemplos de espaços vetoriais, né, espaços dos polinômios, das funções, das matrizes, etc. A álgebra linear também estuda as transformações lineares, isso, que são as funções que preservam a estrutura de espaços vetoriais. Sim. Né? Ou seja, o objeto de estudo da álgebra linear corresponde a espaços vetoriais de dimensão finita e das transformações lineares entre esses espaços. E transformações lineares são funções específicas entre espaços vetoriais, né? E a linearidade é muito importante nesse contexto. Por exemplo, a transformação linear pode ser uma rotação ou uma reflexão de um espaço vetorial. Sim. A álgebra linear é um campo fundamental em muitas áreas da matemática aplicada, incluindo estatística, ciência da computação, engenharia e física, né? Muito bem. Uma resposta boa. O objeto de estudo de álgebra linear é a estrutura algébrica chamada de espaço vetorial, né? Deixa eu agradecer ele aqui. Obrigado.
Mais uma pergunta. Por que dizemos que uma matriz é um vetor? Acontece, pessoal, é o seguinte, para você que está iniciando seus estudos em álgebra linear, mais uma vez eu vou ser redundante. O objeto de estudo da álgebra linear se constitui nos espaços vetoriais de dimensão finita e das transformações lineares entre esses espaços vetoriais. O espaço vetorial, um dos espaços vetoriais mais comuns, que é intuitivo, né, que é acessível para a gente, digamos, nesse contexto, é a geometria dos espaços euclidianos, o R2, o R3, a gente sabe somar dois vetores no R2, a gente sabe somar dois vetores no R3, a gente sabe multiplicar por escalar e assim por diante. Então, um espaço vetorial, ele é um conjunto de elementos onde nós temos duas operações que têm que estar muito bem definidas, que é a soma de dois elementos e a multiplicação por escalar. Além disso, quando a gente soma dois elementos, esse resultado dessa soma tem que ser um elemento da mesma natureza. Por exemplo, quando eu somo dois vetores, o resultado é um vetor. E a multiplicação por escalar também. Quando eu multiplico um vetor ou um elemento de um conjunto a candidato a esse espaço vetorial por um escalar, esse resultado tem que ser um elemento desse conjunto, né? E com essas duas operações, nós temos quatro propriedades ou axiomas, né, como é conhecido na literatura, que tem que ser satisfeito para a multiplicação escalar, e quatro para somas. Feito isso, provado isso matematicamente, a gente caracteriza, a gente bate o martelo dizendo que um determinado conjunto candidato a ser um espaço vetorial é um espaço vetorial. Agora, por exemplo, as matrizes também satisfazem todas essas propriedades que compõem a definição de espaço vetorial, tá, né? Se você pegar duas matrizes do mesmo tamanho, né, por exemplo, matriz 2 por 2, se eu somar, o resultado é matriz 2 por 2. Se eu pegar uma matriz 2 por 2 e multiplicar por um escalar, o resultado também é uma matriz 2 por 2. Então, essas operações de matriz já é bem usual e corriqueiro para a gente, tá? E elas satisfazem os axiomas de espaço vetorial. Portanto, o conjunto das matrizes se constitui num espaço vetorial. Então, por que eu posso chamar uma matriz de um vetor? Através dessa analogia, é uma das respostas, tá? Vamos lá, o que é que ele pode responder para a gente. Na álgebra linear, uma matriz não é exatamente a mesma coisa que um vetor, mas pode ser vista como uma generalização de um vetor. Um vetor é uma entidade matemática que tem magnitude ou comprimento e direção, e é comumente representado como uma seta com uma ponta e uma cauda. Isso daqui seria mais uma visão física de um vetor, tá? Em álgebra linear, um vetor pode ser representado como uma matriz de uma única coluna, onde cada elemento da coluna representa a magnitude de uma dimensão específica. Por exemplo, o vetor bidimensional 2, 3 pode ser representado como uma matriz de uma única coluna, né? Ele está representando 2, 3 aqui como sendo um vetor coluna. Ele está chamando isso de matriz. Já uma matriz retangular de números que podem ser usados para representar transformações lineares e sistemas de equações lineares. Já uma matriz é um conjunto retangular, né? Isso que ele afirmou, de números que podem ser usados para representar transformações lineares e sistemas de equações lineares. Isso aqui está certo, é uma afirmação correta, né? Quando você adentrar no capítulo de transformações lineares, a gente sempre vai poder extrair matrizes, que não necessariamente é um conjunto retangular, tá? Pode ser quadrado. Uma matriz é composta de linhas e colunas e que cada elemento é identificado pela sua posição, é a definição, né, dos elementos de uma matriz. Em resumo, enquanto um vetor é uma entidade matemática que possui magnitude e direção, né, aqui, não é somente uma entidade matemática que possui magnitude e direção nesse sentido, né, é uma entidade física também, né, uma física no sentido do estudo na física, tá? Uma matriz é uma coleção de números organizados em uma estrutura retangular que pode ser usada para representar transformações lineares e sistemas de equações lineares, embora as duas entidades possam ser representadas na forma de uma matriz. Elas têm propriedades e usos diferentes em álgebra linear. Eu não gostei muito da resposta dele, não, né? Para mim, uma resposta mais satisfatória seria no sentido de que eu expliquei antes, né? Que como o conjunto das matrizes é um espaço vetorial, e se ele fizesse essa analogia com os vetores do R2, aí a gente pode, dado que os vetores do R2
compõem um espaço vetorial e, portanto, um vetor do R2 é um vetor, então o conjunto das matrizes também teria essa comparação, né? Dado que o conjunto das matrizes forma um espaço vetorial, então, assim como eu chamo um vetor do R2 de vetor, eu posso chamar uma matriz de um vetor, tá? Deixa eu colocar aqui para ele. Eu acho que um vetor do R2, deixa eu ver se eu consigo colocar assim, se ele entende, né? Eu acho que um vetor do R2 vamos colocar assim, né? Eu acho que uma matriz pode ser chamada de vetor, pois o conjunto das matrizes forma um espaço vetorial da mesma forma que o R2 também é um espaço vetorial. Vamos ver aqui. Eu acho que uma matriz pode ser chamada de vetor, pois o conjunto das matrizes forma um espaço vetorial, tá? Da mesma forma que o R2 também é um espaço vetorial e cujos elementos chamamos também de vetor. Vamos ver se ele gosta, se ele vai gostar se ele vai gostar desse meu feedback. Você está correto. De fato, as matrizes formam um espaço vetorial que é um conjunto de objetos matemáticos, no caso, matrizes, que satisfazem certas propriedades algébricas. Como as matrizes podem ser somadas e multiplicadas por escalares, elas formam um espaço vetorial sobre um campo específico, geralmente os números reais ou complexos, né, no caso dos escalares. Nesse sentido, é comum chamarmos as matrizes de vetores, principalmente quando estamos nos referindo a propriedades que são comuns tanto aos vetores tradicionais quanto às matrizes, como, por exemplo, a noção de norma ou comprimento de um vetor matriz. No entanto, é importante lembrar que as matrizes e os vetores são objetos matemáticos distintos, com propriedades e aplicações diferentes em álgebra linear e outras áreas da matemática aplicada. Certamente, aqui ficou uma resposta um pouco melhor. Mas, vamos lá. Mais uma vez, extraindo todas essas informações que ele fornece para a gente, você pode chamar uma matriz de vetor, assim como uma função de um vetor, um polinômio de um vetor, por conta dessa analogia estrutural que tem com os vetores dos espaços, dos espaços euclidianos, do R2, do R3, aqueles vetores da física que a gente está acostumados a lidar, né? Então, mais uma vez, se você tem o R2, o R3, o plano cartesiano, coordenada XY, o R3, coordenada XYZ, ali está tudo muito bem claro para a gente, né? A gente pode somar e multiplicar vetores, componente a componente. E as matrizes também, elas possuem essa estrutura de soma e multiplicação por escalar componente a componente. E dado que, nos dois casos, existem que os axiomas são todos satisfeitos, então é perfeitamente plausível dizer que uma matriz é um vetor. No entanto, existe um resultado muito importante sobre isomorfismos em transformações lineares, tá? Mas aí você precisaria adentrar um pouquinho no assunto de transformações lineares, né? Lá na parte de isomorfismo, eu vou trazer aqui um outro vídeo depois falando sobre isso. Eu também tenho um vídeo aqui no Reflexões Matemáticas em que eu falo sobre a respeito do isomorfismo e daí, do ponto de vista do isomorfismo, a gente pode dizer que uma matriz é um vetor, tá? Eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo o link que vai te levar para esse vídeo que eu faço esses comentários, né? Vamos lá. Quais conceitos fundamentais você pode destacar no estudo dos espaços vetoriais finitamente gerados, né? Vamos ver aqui. Eu espero que ele fale a respeito de base, do que é base, e a partir daí a respectiva análise e consequência do que é dimensão.
Vamos ver se ele faz, né? Espero que sim. Geralmente tem uma demanda muito alta aqui no chat. Os espaços vetoriais finitamente gerados são espaços vetoriais que podem ser gerados por um número finito de vetores. Exatamente. Esses espaços têm propriedades especiais e estudados em muitas áreas da matemática, incluindo álgebra, linear e geometria. Entre os conceitos fundamentais no estudo dos espaços vetoriais finitamente gerados, podemos destacar base, exatamente. Uma base de um espaço vetorial é um conjunto de vetores linearmente independentes que geram todo o espaço. Uma base permite a representação de qualquer vetor do espaço como uma combinação linear dos vetores da base. Para você que está começando a estudar, para você que está estudando álgebra linear agora, pessoal, é fundamental que você entenda o conceito de base de um espaço vetorial. Por exemplo, vamos pensar no R2, ou no conjunto das matrizes. Quantos elementos possuem o R2? Quantos vetores tem no R2? Ora, tem infinitos elementos, certo? Quantas matrizes de 2 por 2 existem? Ora, existem infinitas matrizes de 2 por 2. Agora a questão é, existe uma forma de eu caracterizar ou de eu escrever qualquer elemento, qualquer vetor do R2 ou qualquer matriz do conjunto das matrizes como combinação linear de um conjunto menor, que sejam vetores ou que sejam matrizes? Ou seja, existe uma forma de eu caracterizar qualquer vetor do R2 em um conjunto mínimo de vetores? Essa é a ideia do que está por trás de base de um espaço vetorial. E para isso você precisa entender bem o conceito de conjuntos linearmente dependentes e conjuntos linearmente independentes, tá? Então, uma base, em termos de definição matemática, traz consigo a definição de conjuntos LD e de conjuntos LI e de subespaço gerado, tá? Fiquem atentos a essas informações. Dimensão. A dimensão de espaço vetorial é o número de vetores de uma base para esse espaço. A dimensão é uma propriedade fundamental do espaço vetorial e é invariante sobre mudança de base. O que significa isso? Por exemplo, vamos pensar no R2, né, que é mais acessível aos nossos olhares, né, em termos geométricos. A dimensão do R2 é 2. Se você for para o R3, onde tem coordenada x, y, z, a dimensão do R3 é 3. Então, a gente precisa de dois vetores no R2 para gerar, para que a gente seja capaz de escrever qualquer outro vetor do R2 em função desses dois vetores. Então, nesse sentido, a dimensão do R2 é 2. Só que tem um detalhe fundamental. O R2, como espaço vetorial, ele não tem somente uma base, tá? Ele não tem somente uma base. Na verdade, existem infinitas bases para um espaço vetorial. Contudo, independente do número de bases que possuem um espaço vetorial, todas elas possuem a mesma cardinalidade. Todas elas possuem o mesmo número de elementos, tá? E na medida em que você caracteriza, na medida em que você bate o martelo dizendo que um determinado conjunto, que na verdade é um subconjunto do espaço vetorial, é uma base, todas essas bases vão possuir o mesmo número de elementos. E esse número é a dimensão do espaço vetorial. Então, por exemplo, a dimensão do R2 é 2, a dimensão do R3 é 3. Se você pegar uma matriz 2 por 2, tá? Tem quantos elementos numa matriz 2 por 2? Tem 4 elementos. Então, a dimensão do espaço das matrizes de ordem 2 é 4, tá? Só que a gente não vai entrar nos detalhes, em detalhes matemáticos mais específicos sobre isso, né? Ele também aqui fala sobre espaço dual, né? Eu não elencaria espaço dual aqui nessa minha pergunta, tá? Eu também não elencaria operações com subespaços e transformações lineares, né? Vamos ver aqui. O que eu perguntei aqui para ele foi o seguinte: quais conceitos fundamentais você pode destacar no estudo dos espaços vetoriais finitamente gerados, né? Para mim, seria ele responder para a gente. Talvez a pergunta não tenha sido escrita de forma adequada para ele poder fornecer uma resposta um pouco mais compacta, mas para mim eu só precisaria de base, né? E base eu preciso de conjuntos LI e de conjuntos LD e de subespaço gerado, né? Então deixa eu colocar aqui para ele, né? Vamos lá, vamos ver o que ele responde aqui no final. Esses são apenas alguns conceitos fundamentais no estudo dos espaços vetoriais finitamente gerados, né? O estudo desses espaços é uma área importante e ele sempre coloca essas questões de importância da álgebra linear e outras áreas, né?
Vamos ver aqui, vamos rever a minha pergunta. Quais conceitos fundamentais você destaca no estudo dos espaços vetoriais finitamente gerados, né? Vamos colocar aqui para ele. O que você pode nos dizer a respeito das bases de um espaço vetorial? Vamos ver aqui. Espero que ele responda, né? Já fizemos muitas perguntas para ele. Geralmente ele dá uma bugada, mas ainda não. As bases de um espaço vetorial são um conjunto de vetores que são linearmente independentes e que geram o espaço vetorial. Exatamente, olha. Isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Para você que está estudando álgebra linear, especificamente espaços vetoriais, né? Ou seja, uma base é um conjunto de vetores que são linearmente independentes, e aí você precisa entender o que são conjuntos linearmente independentes, que a gente chama de LI, e também de conjuntos linearmente dependentes, do que a gente chama de LD. Além disso, esse conjunto que é LI, ele precisa gerar todo o espaço vetorial. E aí entra a ideia, a noção, a definição do que é um subespaço gerado, tá? De maneira mais precisa, uma base de um espaço vetorial V é um conjunto B, ele põe aqui V1, V2, Vn, né? De vetores em V que satisfaz a seguinte condição. Vamos lá. Vamos ver se realmente está correta a definição dele. Os vetores em B são linearmente independentes, até aqui está correto, agora bora ver o que significa isso matematicamente. Ou seja, não há nenhuma combinação linear de vetores em B que seja igual a zero, exceto a combinação linear trivial. Isto é, aquela em que todos os coeficientes são iguais a zero. Certamente, está correto. O que significa isso? É isso aqui, ó. Um conjunto que é candidato a ser uma base, ele tem que ser LI, tem que gerar todo o espaço. Para ser LI, você pega esse conjunto, todos os elementos, e forma essa equação aqui, ó. A1 V1 mais A2 V2, etc, etc, mais a N Vn. Essa equação, ou esse sistema, independente da natureza desses vetores V1, V2, Vn, que pode ser vetores no R2, vetores no R3, matrizes, funções e polinômios, isso daqui só é verdade se todos os coeficientes forem iguais a zero. Só que existe um pano de fundo para isso daí. Que pano de fundo é esse que eu estou me referindo? É o estudo da resolução de sistemas de equações lineares. Tá? Ou seja, você vai ter que, tecnicamente, ou seja, na prática, quando você tiver que resolver esse tipo de problema, você vai ter que pôr a mão na massa e resolver um sistema de equações lineares, que a gente sabe que no caso de sistemas de equações lineares que são homogêneos, ou a solução, ou você tem uma única solução, que é a solução nula, ou você tem mais de uma solução, e na verdade você vai ter infinitas soluções que têm que ser escritas de forma adequada. E a segunda condição para que seja uma base, os vetores em B geram todo o espaço vetorial, ou seja, qualquer vetor em V podemos escrever como uma combinação linear de vetores em B, que é uma outra conceituação, uma outra noção, um outro tópico que você precisa entender bem, que é combinação linear dos vetores, tá? Isso daqui, por exemplo, olha, é uma combinação linear de vetores. Simplesmente você pega os vetores e faz essa soma, né? A1, V1, mais A2, V2, mais V3, V3, etc. No caso aqui, para ser igual a zero, na questão da determinação se ele é LI ou LD. Mais uma vez, ele vai ser LI se todos os coeficientes aqui forem iguais a zero. Se tiver pelo menos um aí que seja diferente de zero, de modo que tudo isso aqui seja zero, o conjunto não é LI. E aí, esse conjunto vai ser LD, e portanto você descarta ele, que ele não vai poder ser base. Tá? Agora, em termos de combinação linear, é isso aqui, ó. Significa que você pode pegar qualquer elemento do espaço vetorial, por isso que ele coloca aqui, ó, tá? Qualquer vetor em V e você consegue escrever assim. Por exemplo, uma base para o espaço euclidiano R2, né, o cartesiano XY, são os vetores 1, 0 e 0, 1. Mais uma vez, você pega o vetor 1, 0, que é 1 no x e 0 no y, e você pega o outro vetor, que é 0 no x e 1 no y. Então, esses dois vetores são vetores linearmente dependentes, a combinação linear é zero, onde os coeficientes são todos zeros, e além disso, se você pensar nos vetores do R2 como sendo xy, então xy você escreve x, que multiplica 1, 0, mais y, que multiplica 0, 1. Escreve aí que você vai concluir o que eu estou falando aqui para você, tá? Assim, uma base é um conjunto mínimo de vetores que permitem expressar qualquer vetor do espaço vetorial como uma combinação linear.
Além disso, a base é única para o espaço vetorial, no sentido de que todas as bases de um espaço vetorial têm o mesmo número de elementos, que é chamada dimensão do espaço. Perfeita essa afirmação dele aqui. Foi o que eu falei anteriormente. Qualquer espaço vetorial, você tem infinitos elementos. Agora, existe uma forma de você caracterizar qualquer elemento desse espaço em função de uma base. Como eu falei aqui, no caso do R2, uma base corresponde aos vetores 1, 0 e 0, 1. Então, esses dois vetores são ali, e além disso, qualquer vetor genérico x, y, você escreve como combinação linear desses vetores. E se você pegar uma outra base do R2, que tem essas características de serem linearmente independente e gerar todo o espaço, ele também tem que ter dois elementos. E aí, portanto, você chama essa cardinalidade de dimensão. Tá? A importância das bases está na possibilidade de se expressar qualquer vetor do espaço em termos de vetores da base. Né? Qualquer vetor do espaço, né, veja que remete a essa questão dos espaços terem infinitos elementos. Né? Em termos dos vetores da base, o que torna mais fácil realizar cálculos e manipulações com esses vetores. Além disso, as bases são úteis para a compreensão de muitos conceitos em álgebra linear, tais como o conceito de coordenadas, mudança de base, transformações lineares e diagonalização de operadores lineares. Por fim, é importante destacar que nem todos os espaços vetoriais possuem bases finitas, mas todos os espaços vetoriais possuem bases, no sentido de que existe pelo menos uma família de vetores que gera todo o espaço. Entretanto, o estudo dos espaços vetoriais com bases finitas é particularmente importante, já que muitas aplicações em álgebra linear em outras áreas da matemática podem ser reduzidas a esse caso. Né? Isso aqui a gente pode falar sobre isso posteriormente em outro vídeo. Eu estou satisfeito, pessoal, com essa primeira impressão, com essa primeira bateria de perguntas sobre álgebra linear que eu joguei aqui no ChatGPT. Eu, particularmente, estou gostando muito de usar o ChatGPT, né? Eu já vi, né, e ouvi aí muitas críticas a respeito, né, de que ele oferece muitas respostas erradas, mas eu acho que é um sistema que pode ser melhorado, né? Desde que seja acompanhado por um profissional adequado, por um professor formado com experiência, né, com experiência na área do contexto das perguntas que estão sendo feitas, né? Então é isso. Se você gostou dessas explicações, se você acha que em algum momento eu falei algo inadequado ou muito rápido que você não tenha entendido, coloque aí nos comentários, a gente segue trocando uma ideia. Recomendo fortemente o uso dessa inteligência artificial. Eu acho que é um momento importante na nossa geração, provavelmente é algo irreversível, então a gente tem que estar atento a essas mudanças, né? Claro que nada, pelo menos na minha opinião, nada substitui a capacidade que nós, seres humanos, temos de gerar essas coisas, né? De entender como é que o universo funciona, né? Mas a gente tem que estar atento a essas coisas aí para que a gente consiga ter uma relação saudável com tudo isso daí. Espero seus comentários, seu like, tá? Então, é isso. Um grande abraço. Deixa eu agradecer ele aqui, né? Obrigado. Bom, erro. Acho que ele cansou da gente. Tchau.